Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é Síndrome de Nazaré? Já ouviu essa expressão? Pois é sobre ela que nós vamos falar hoje. Por isso, convido você a ficar bem tranquilo, buscar um lugar aí onde você possa ter a oportunidade de ouvir essa palavra não com os ouvidos, mas com o seu coração, com a sua inteligência, com o seu raciocínio, tá bom? Porque a palavra de Jesus é tudo isso, ela envolve todo o nosso ser e precisa da gente estar com a atenção muito voltada para a gente discernir. Não só aquilo que eu falo, que às vezes é superficial, não é tão profundo, mas, porque é tudo muito rápido, mas você precisa discernir também aquilo que é trazido ao seu próprio coração, tá bom? Bom, esse texto que nós vamos hoje dar continuidade, ele está lá em Mateus 13, a partir do versículo 54, a partir do versículo 54. Esse mesmo texto, você vai achar similaridade desse texto, tanto em Marcos 4, Marcos 6, como em Lucas 4. São textos muito similares. Só que o texto de Marcos é um texto ipsis literis, esse texto que nós estamos lendo. É muito igual. Mas o texto de Lucas 4, ele é um texto que tem alguns acréscimos muito importantes para a nossa compreensão, que vai facilitar a gente entender esse movimento. Então eu peço que você se concentre lá em Lucas 4, a partir do versículo 14, que nós vamos explanar aqui. E o que eu gosto sempre de destacar é que esse estudo, ele não se atém unicamente aos versículos, mas eu sempre trago o melhor contexto, porque o que é importante não é você entender o versículo, mas você entender a mensagem que esse contexto está trazendo para você. O que Jesus está despertando em nós, que vai facilitar a nossa compreensão. Porque o evangelho é isso, o evangelho não é discorrer sobre versículos, capítulos e livros, não é isso. O evangelho é todo um contexto que se passa ali ao redor de Jesus, tudo o que ele falou, a forma como ele viveu, como ele olhou para as pessoas, como ele tocou, a forma como ele compreendeu a humanidade. Então ele traz essa mensagem enriquecida por meio do seu espírito e não unicamente por meio dos versículos. Não à toa, o apóstolo Paulo vai dizer que a letra, quando a gente se atenta apenas e foi dito que, vírgula, isso mata a compreensão de todo o evangelho. Mas o Espírito que nos habita, o Espírito de Jesus, né, que traz toda essa compreensão, esse Espírito nos ajuda a ampliar. Ampliar como? Ampliar na minha visão específica? Claro que não. É ampliar a partir do comportamento que Jesus expressou, das suas palavras, do seu jeito de ser, né? Então, assim, eu convido você a fazer também essa leitura, né? Abrir a sua mente, deixar que a sua inteligência, os seus sentidos, o seu olhar, a sua humanidade ajude você a compreender toda essa palavra que Jesus traz para nós. E lá, o texto, né, voltando aqui para o texto de Lucas 4, é um texto grande, é um texto que começa, né, no versículo 14 e ele finaliza no versículo 32. Então, não vou ler por causa, né, o meu tempo é muito curto, mas eu vou fazer um resumo aqui e trazer os principais pontos desse texto para você. Bom, o texto, ambos os textos todos, começam com Jesus voltando para Nazaré. Lembre-se, Nazaré é a casa dele, né? É o lugar ali onde ele conhece todas essas pessoas viram ele crescer, tanto é que no texto aquela própria comunidade vai falar, mas esse não é o filho de Maria, filho do carpinteiro José, que tem Tiago e fulano e Maria, como os seus irmãos, sua mãe. Então era uma comunidade que sabia desse menino. Viu ele crescer. Aos 12 anos, Lucas vai dizer que ele já falava com autoridade dentro da sinagoga. E todos se maravilhavam com as suas palavras de sabedoria e às vezes até muito maior do que os sacerdotes. Então, é dentro desse contexto aqui que se passa essa passagem bíblica. Então, Jesus volta para esse lugar, começa a falar dentro da sinagoga, essas pessoas se maravilham com os seus ensinamentos, só que
Jesus, claro, discernindo o coração daquelas pessoas, vai dizer, olha, vocês querem que eu faça aqui na sinagoga, aqui em Nazaré, perdão, o mesmo que eu fiz fora daqui. Mas eu vou dizer para vocês duas coisas importantes. Primeiro, Elias foi enviado, embora na Galileia houvesse tantas viúvas, Elias foi enviada a viúva de Sarepta. Sarepta era uma região sírio-fenícia, fora ali da Galileia. Elias saiu de onde ele estava e foi enviado para essa viúva. E essa viúva, ela teve... Qual a história dessa viúva? Essa viúva era muito pobre e ela tinha apenas um pouquinho de comida, e esse pouquinho de comida ela dividiu com Elias. E Elias foi abençoado por uma pessoa fora. Ela não era judeia, ela era sírio-fenícia. E aí Jesus continua. O milagre aconteceu fora das trincheiras ali do que os judeus entendiam por ser o povo de Deus, que era Israel. E ele, não satisfeito com isso, ele ainda continua e traz, olha, Eliseu curou o sírio Naamã. Embora houvesse tantas pessoas ali que tivesse lepra, mas apenas Naamã foi curado por Eliseu. E aí vocês querem que eu venha para cá e faça milagres. Elias fala para Naamã, você vai até o rio, se lave e você será curado. Naamã ali tem uns momentos, né, ele fica meio incrédulo, será que eu vou mesmo? Mas gente, para quê? Se fosse para curar, era só ele falar, eu tinha curado. Mas Naamã se convence ou é convencido, né, pela sua filha, e ele desce até o rio e lá ele é curado. E aí Jesus traz essas duas passagens do Antigo Testamento dizendo para o povo, olha, eu achei fé fora daqui. E o milagre, para acontecer, ele precisa ter um ponto de apoio nesse indivíduo que crê, nesse indivíduo que faz algo realizar. E mais do que isso foi encontrado fora de Nazaré. E vocês querem que eu faça milagre aqui só porque esta é a minha cidade natal? Jesus fala que não. Vocês não têm fé para que nada seja feito aqui. E ali Jesus meio que traz essa palavra dura para esse povo se rebela e fala, peraí, como é que pode ele falar isso para a gente? Então ele está dizendo por um acaso que a gente não tem fé? E que é por isso que ele não vai fazer? Essas pessoas se revoltam sobremaneira e tentam matar Jesus. Veja bem, elas sabiam quem era Jesus. E já em Nazaré, essas pessoas, a sua própria comunidade tenta matar Jesus. Jesus sai fugido de Nazaré, o texto fala aqui no final, lá no versículo 28, né, ele vai dizer, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. No 30, no 29, eles levam Jesus a um cume, a um monte, tentam precipitá-lo de lá. Jesus, com a ajuda dos seus amigos ali da região, dos seus apóstolos, também se esvai no meio da multidão, foge dali. Os versículos seguintes vão dizer que ele desce a Cafarnaum, cidade da Galileia, e continua a ensinar em outros lugares. E o texto de Mateus vai dizer que ele curou a alguns poucos ali que estavam na região. Nem parece que a gente está falando de alguém que conhecia Jesus, mas sim, esse povo conhecia Jesus e tentaram matar Jesus porque Jesus traz uma palavra que desafia o seu próprio coração. Esse texto, muito mais do que dizer uma história que se passou com Jesus, ele está falando da nossa natureza humana, a síndrome de Nazaré, que é justamente quando a gente conhece essa palavra, essas pessoas conheciam a Jesus, e é o que acontece com muitos de nós. Vamos para a igreja, conhecemos as palavras de Jesus, ouvimos as pregações, no entanto,
A gente acha que vai ser abençoado sem se modificar. A gente acha que vai ser abençoado só porque nós fazemos parte de um contexto religioso. A gente acha que vai ser abençoado porque um dia ouvimos falar de Jesus. E Jesus vem com essa palavra e vai dizer, olha, vocês são incrédulos. Então, muita coisa não acontece no seu coração. A transformação real não acontece dentro do seu coração porque você não confia, porque você não tem fé, porque você tem soberba no coração. Essa é a síndrome de Nazaré. A síndrome de Nazaré, ela nasce nos filhos da religião. Nos filhos daqueles que acham que creem, mas que quando são desafiados a se transformarem, quando são desafiados a darem um passo, como a viúva de Sarepta deu, um passo de fé, de dividir o pouco que tinha com o profeta Elias, de ir até o rio, como o sírio Naamã foi até o rio para ser curado. A gente fala, não, a gente não precisa disso, afinal de contas, a gente nasceu num berço cristão, a minha família é cristã e não precisa que eu mesma faça alguma coisa na direção de Deus, na direção do reino, na direção do evangelho, na direção de Jesus. Calma, não é bem assim. O que Jesus está falando é que sim, muitos de nós nos confortamos, né? Ficamos numa posição muito confortável, como os de Nazaré ficaram, e na verdade Jesus denuncia, vocês estão aqui, me conhecem, sabem do que eu faço, mas vocês são incrédulos. E é por isso mesmo que nada vai ser feito aqui. Vocês vão continuar com a dureza, com a hipocrisia dos próprios corações. E isso acontece com a gente todos os dias, né? Aqui a gente traz Jesus trouxe aqui uma situação que é cotidiana também para muitos de nós. E o desafio dessa palavra hoje ao nosso coração, que ela traz para a gente, é para que a gente abra os nossos olhos. Jesus está denunciando ao nosso coração essa verdade, que ela não pode ficar debaixo do tapete, ela não pode gerar fúria dentro de nós, ela não pode nos irar, né? Mas o que ele está dizendo é que, ainda há tempo de se buscar. E aí me vem uma palavra ao coração e que foi justamente o que aconteceu com essas pessoas de Nazaré, que não conheceram Jesus segundo o Espírito de Deus, mas conheceram a Jesus segundo a carne. E Paulo vai trazer essa palavra aos coríntios, vai alertar os coríntios, falar, olha, vocês não conheçam mais nenhum dos irmãos segundo a carne, né? Segundo a raiva, segundo aquilo que não é espiritual. Mas conheçam os vossos irmãos segundo o Espírito, olhem com amor, olhem com empatia, né? Busquem ter fé, busquem se espiritualizar, busquem o fruto do Espírito, ele vai dizer também aos Gálatas, né? Porque quando a gente conhece o Evangelho e como um todo, segundo a carne, a gente não sai do lugar. E aí eu falo para vocês, as igrejas, em especial as igrejas evangélicas, aumentando o número de pessoas, mas a gente não vê essa transformação no âmbito social. Em que medida que esse aumento da fé, do número de cristãos, tem de fato impactado a sociedade brasileira, né, a ponto de transformar a condição social? Pelo contrário, hoje alguém fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, as pessoas até olham e falam, eu mesmo não, quando alguém me pergunta, você é evangélico? Eu falo, não, eu não sou evangélica. Eu não sou religiosa, eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu sou cristã. Por quê? Porque o evangélico não me representa. Os ideais que são propostos hoje enquanto religião não me representam. Entende? Como a gente precisa abrir os nossos olhos e permitir que Cristo habite em nós, essa mente de Cristo nos leva a um processo de libertação, mas de profunda espiritualidade. E aí? Você está entre os que são contados sindrômeros de Nazaré ou não? Essa é a denúncia que Cristo Jesus faz por meio do seu evangelho para mim e para você.
que nós possamos então compreender essa palavra profundamente e agir enquanto ainda dá tempo. Até a próxima, te aguardo.